Uma hora, 2 minutos, com muito prazer que a gente está recebendo aqui o Bispo Edemar Peron, hoje quarta-feira de cinzas, e vamos bater um papo aqui. Bispo, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço essa acolhida, sempre muito bom poder vir, porque ao vivo as coisas são diferentes do que gravadas. Né? Verdade. A última vez que o senhor esteve aqui, a gente falou, estava no pico da pandemia. Exatamente. Um momento muito difícil, né, Bispo? Graças a Deus a vacina veio e deu uma amenizada, né? Ela está fazendo um bom efeito, né? Nossa população, muita gente aderiu. Então ainda tem pessoas indecisas, mas eu vejo que quanto mais nós pudermos aderir à vacina, maior será a possibilidade de vencermos esta batalha, né? Com a chegada da vacina, a programação das igrejas voltou ao normal? Olha, nós estamos bastante normalizados, digamos assim, porque também o decreto estadual permitiu uma maior participação dos fiéis nas igrejas. Nós acolhemos esse decreto e, com isso, as pessoas têm voltado, mas nós imaginamos que o normal nosso de igreja será sempre um normal evangelizador, acolher quem chega e ir ao encontro de quem está afastado. Exatamente, e ainda fica a expectativa até da própria festa do Rocio, né? Como será? Será que vai voltar 100% ao normal com a vacina aí? Nós avançamos para, eu espero, um outro jeito de normalidade, porque em relação às festas das igrejas, incluindo esta do Rocio, nós percebemos como as pessoas participaram muito das atividades religiosas, cultivando a fé, a devoção. Então eu espero que nós não percamos esta identidade de fé das nossas festas, ainda que recuperemos aquelas outras características de confraternização, de encontro, que é muito importante também dentro das comunidades e no momento de festa das comunidades. É uma nova maneira que continua dando certo. De alguma forma, a pessoa não se afasta da igreja, né? Também, isso sim. Vou perguntar aqui, eu tenho 2 perguntas da produção para o senhor, e é o seguinte. Esta quarta-feira de cinzas, portanto, marca o início da quaresma, campanha da fraternidade e das atividades do ano jubilar da Diocese de Paranaguá, 60 anos, que serão celebrados em julho desse ano. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. São várias questões que entraram nesta pergunta. Então, por primeiro, a quarta-feira de cinzas une na Igreja do Brasil o início da quaresma e o início da campanha da fraternidade. Não são realidades separadas, porque a conversão, ela é a conversão do coração, do voltar-se para Deus, do retomar os caminhos para Deus, mas esta conversão do coração, ela não pode estar desligada das nossas relações. E por isso a campanha da fraternidade traz sempre uma realidade a nos questionar e a exigir de nós novas posturas, que quando a gente fala novas posturas, o termo técnico da fé é conversão. Então, a campanha da fraternidade deste ano recupera a necessidade de pensar a educação. Então, falar com sabedoria, ensinar com amor, esse será o caminho de inspiração bíblica para a campanha da fraternidade. Seja a quaresma iniciada hoje, seja a campanha da fraternidade aberta hoje, ambas realidades têm um único objetivo, que as pessoas possam rever as suas posturas, no cuidado de si mesmas, nas relações com as outras pessoas, na sua relação com Deus, no cuidado da casa comum, a nossa terra, que a gente precisa aprender a cuidar, educar-se para isso. Então,
A Quaresma é uma grande escola a nos educar para usarmos os termos da campanha da fraternidade deste ano. Você incluiu também a questão do ano jubilar. A nossa diocese de Paranaguá, a cidade de Paranaguá, ela tem suas origens lá nos séculos anteriores, né? Então, nós estamos falando do século XVII, né? Mas, como diocese, nós só fomos criados pelo Papa João XXIII em 1962. Então, nós vamos completar, em julho deste ano, no dia 21, 60 anos de criação da diocese. Então, a cidade de Paranaguá pertenceu por primeiro à única diocese do Brasil, que era Salvador, depois a diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Quando foi criada a diocese de São Paulo, nós passamos a pertencer a São Paulo. Com a criação da Arquidiocese de Curitiba, nós ficamos também ligados a Curitiba até o momento em que, em 62, foi criada a diocese. Esta festa, eu espero ter a oportunidade de retomar com você em uma outra ocasião as atividades que estamos prevendo e propondo para que seja um momento celebrativo, mas também de retomada de um novo ardor missionário, uma vez que nós também vemos que a pandemia vai diminuindo. Nós estamos aqui sem máscara, porque estamos muito distantes uns dos outros. Exato. Aqui no estúdio, porque senão deveríamos estar com máscara. Isso não nos retirou a necessidade de chegar aqui na TV e usar o álcool para higienização e tudo isso. Então, nós queremos retomar a vida eclesial sem nos esquecermos das dores desta pandemia e daquilo que ela potencializou, as dificuldades que nós já tínhamos e que ficaram maiores, né? Bispo, falar um pouquinho da campanha da Fraternidade de Santo, estou vendo ali, Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria e ensina com amor. Todo ano temos um tema diferente. Antes do senhor falar especificamente desse tema, queria que o senhor falasse para todos nós como que é definido esses temas, como é que a igreja define isso. Então, nós temos alguns grupos que nós chamamos organismos na igreja. Então, a gente fala da organização dos leigos, das religiosas, dos religiosos, dos bispos. Então, normalmente, se começa nas bases, né? Se começa uma conversa sobre a próxima campanha da fraternidade. E chegam até nós, os bispos, muitos pedidos, retratando realidades que precisariam ser contempladas com uma campanha da fraternidade. Só depois que chegam estes vários pedidos é que nós começamos um processo de discernimento, isso daí então pelos bispos do Brasil, até chegar à conclusão de qual será a realidade escolhida para ser contemplada com a campanha da fraternidade. Então é um processo bastante longo, digamos assim, não menos de um ano a gente se dedica. Então, nós estamos iniciando a deste ano, mas na reunião passada, há 15 dias, nós já estávamos falando sobre a próxima. Entendi. Para a gente encerrar, eu queria, claro, que o senhor falasse um pouquinho sobre, nessa quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco falou da sua tristeza, né, sobre o agravamento da situação na Ucrânia e convocou um dia de oração e jejum pela paz. Eu falava com o senhor, o Paraná, dos principais lugares, né, da colônia ucraniana no Brasil. Então, queria que o seu ponto de vista com relação a esse posicionamento do Papa e o seu, claro. Esta realidade da guerra na Ucrânia, ela nos liga como Igreja Católica, porque aqui no estado do Paraná nós temos duas dioceses, eparquias, dos ucranianos. Uma sediada em Curitiba, com Dom Volodymyr à frente, e uma sediada em Prudentópolis, com Dom Meron à frente.
São muitas as comunidades ucranianas pertencentes à Igreja Católica. Certamente há outros que não frequentam as comunidades católicas, mas só para dizer que uma primeira palavra é de solidariedade com estes dois bispos e essas comunidades que estão aqui com seus parentes e amigos e toda a realidade cultural que os liga muito à Ucrânia. A postura do Papa Francisco, ela é despertada por esta dor da guerra na Ucrânia. O Papa convocou como dia de jejum e de oração pela paz. O ponto de partida é esta ferida dolorosa da guerra na Ucrânia, mas o Papa nos pede a oração pela paz no mundo inteiro. Esta compreensão de que nós estamos olhando bastante esta ferida e que nós não podemos nos esquecer de outras chagas de guerra, de mortes que estão presentes no mundo inteiro e no nosso país também. Por isso, nesse dia, ao jejum com o qual se inicia a Quaresma em toda a Igreja, o Papa incluiu esta oração pedindo pela paz, ou seja, que a gente encontre caminhos em que o diálogo seja mais frutífero do que as intervenções bélicas. Certo. Eu até ia pedir para o senhor deixar uma mensagem, praticamente o senhor deixou uma mensagem, agora, mas fique à vontade. Muito obrigado, bispo. A gente já espera o senhor numa próxima visita aqui. Eu agradeço muito, eu desejo que você que está acompanhando possa, segundo a sua tradição religiosa, rezar pela paz, buscar alguns gestos construtores de paz. Para todos, eu recordo uma expressão de São Jerônimo, que ele diz assim: é pouca coisa se nós falássemos da paz, mas depois, com nossas ações, não a construíssemos. Então, que nas nossas relações, no processo de conversão quaresmal, nós busquemos esta comunhão profunda, a reconciliação, que nos ajude a ser irmão, irmã uns dos outros e assim a paz nas grandes situações entre os países possa ser experimentada também nas nossas pequenas relações familiares, comunitárias, de trabalho, de convivência na nossa cidade, nos nossos bairros. Um bom tempo da Quaresma para todos os que vivem segundo a fé católica e um empenho muito grande pela paz a ser feito por todos nós. Muito obrigado, Bispo Edmar Peron. Eu também posso falar para o senhor, Deus lhe abençoe, né? Sempre. A cada manhã, então, quando vou caminhar lá no Aeroparque, encontro uma senhora que, quando está indo embora, diz assim: Deus abençoe o seu dia, já continuo mais feliz a minha caminhada. Até a próxima visita. Obrigado. Muito obrigado.